Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Kat. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Persuasão, da Jane Austen. Persuasão foi o último livro completo escrito pela Jane Austen, antes dela falecer em 1817. Ele foi finalizado em 1816 e publicado póstumamente. E nessa história aqui a gente vai acompanhar a protagonista Anne Elliot. A Anne, ela faz parte de uma média aristocracia inglesa, e quando ela era jovem, ela se apaixonou por esse rapaz chamado Wentworth. E só que o Wentworth não era da mesma classe social que ela, não tinha as mesmas perspectivas que ela. A família não aceitava muito bem esse relacionamento e ela foi persuadida por essa grande amiga chamada Lady Russell a não firmar esse relacionamento, esse compromisso com o Wentworth. Então ela recusa a proposta de casamento dele, apesar de amá-lo muito e de certa forma sacrificar sua felicidade com essa negativa. Mas ela tem a Lady Russell em alta conta e ela resolve então seguir esse conselho da amiga, mesmo que isso signifique deixar para trás algo que fosse fazê-la muito feliz. Mas naquele momento ela era muito novinha, ela ainda não tinha uma firmeza de caráter tão grande assim, e ela acaba sendo persuadida a essa negativa. 8 anos se passam desde esse rompimento entre ela e o Wentworth. Ele retorna para o círculo de amigos, para o círculo familiar dela. E a Anne, obviamente, em 8 anos ela mudou, agora ela é uma mulher quase chegando ali aos 30 anos. E esses sentimentos que ela tinha por ele, que ela achava estarem adormecidos, de repente eles vêm à tona. E ela percebe que mesmo passados tantos anos, ela ainda o ama muito. Ela ainda sente por ele uma grande afeição. E ela fica muito ansiosa porque ela não sabe como que o Wentworth vai agir em relação a ela. Ele está bravo? Ele ainda está com raiva dela porque ela negou o pedido dele há 8 anos atrás? O Wentworth, esse novo Wentworth que volta agora como capitão, é um grande enigma para Anne. A Anne, nesse quesito, é um personagem bem interessante de você acompanhar, porque a gente descobre que nesse tempo entre ela se apaixonar pelo Wentworth, negar o pedido de casamento e agora reencontrá-lo 8 anos depois, ela amadureceu muito quanto pessoa. Ela agora não é tão fácil de ser persuadida como ela foi naquele momento. Ela é uma mulher que aprendeu a viver com a própria companhia, aprendeu a viver consigo mesma, a entender os próprios sentimentos, as próprias vontades e os próprios desejos. E ela cultivou um bom senso que conquista todas as pessoas ao redor dela. A Anne é um bom personagem, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa interessante. E ela é uma pessoa que aos pouquinhos ela se torna útil a todos que estão ao seu redor e todo mundo acaba gostando dela. E a Jane, ao escrever a Anne, ela acaba criando um contraste muito interessante entre ela e o pai e as irmãs, que são pessoas extravagantes, são pessoas egoístas e muito vaidosas. A Anne é totalmente o contrário da própria família, e é muito interessante você ver como a autora vai delineando isso ao longo da narrativa. Esse é um romance introspectivo, ele é um romance em que a ação acontece de forma mais branda, ele é um livro com pouquíssimos diálogos e que tudo é mais descritivo, tudo acontece dentro da cabeça dos personagens. Ele é um romance tão introspectivo que um dos momentos mais incríveis da história, que é uma das declarações do Wentworth para Anne, acontece através de uma carta, não acontece através de um diálogo, não acontece no cara a cara, acontece de forma longínqua, né? Através dessa descrição, através da carta, do envio, da expectativa. E tem alguns detalhes nesse romance que são muito legais de você perceber e que demonstram a qualidade literária da Jane Austen e também o quanto ela foi amadurecendo a sua escrita ao longo da publicação dos seus romances. E nesse livro aqui existem algumas questões também muito legais de você reparar. Uma das mais interessantes, na minha opinião, e tem a ver com essa questão da introspectividade do romance, é como você pode perceber que as pessoas que mais falam, que mais dialogam, as mais verborrágicas, são as pessoas que menos têm a dizer. Quem muito fala, pouco tem a dizer. E quem menos fala é quem tem mais seriedade. Então, os tolos falam muito no romance. A tolice literalmente se entrega pela boca.
Outro ponto interessante de Persuasão é a questão militar. As pessoas às vezes têm essa tendência a falar que a Jane Austen era alheia à sua realidade, alheia ao momento histórico que ela viveu, porque ela não falava sobre os problemas sociais e históricos do seu momento. Mas, principalmente em Persuasão, a questão das guerras napoleônicas estão muito inseridas no romance. Aliás, todos os romances da Jane Austen foram escritos durante os 22 anos em que a Grã-Bretanha esteve em guerra com a França. E você consegue perceber ecos da guerra nos livros dela, mas principalmente aqui. Aqui tem muita informação em relação a isso, que é caracterizada pela posição da Marinha dentro da história, inclusive o Capitão Wentworth. E outro aspecto que eu acho que demonstra o quão brilhante era a escrita dela, e é um dos meus destaques favoritos, é uma das coisas que eu mais gostei de reparar durante essa minha releitura, foi como ela trata dessa questão da transição social, da transição de sociedade, das mudanças que estavam acontecendo naquele momento. Porque a família da Anne, ela faz parte dessa antiga nobreza, essa antiga aristocracia, que agora está indo à bancarrota, que não tem mais muito como se manter. Inclusive, no início da história, a família da Anne é obrigada a alugar a própria casa e se mudar para outra casa, porque a situação financeira não está mais confortável. Enquanto, por outro lado, você tem a ascensão de novas estruturas sociais, como é o caso dos militares e da marinha aqui representada. Então, você tem ali uma decadência de uma antiga nobreza que não está mais conseguindo se manter, ao mesmo tempo que você tem a ascensão de novas classes sociais. E o que ela trata aqui também é um pouco desse conflito entre essas duas classes, porque essa antiga aristocracia não acha que essa nova aristocracia deva ter lugar na sua sociedade, enquanto essa aristocracia acha que sim, tem todo o direito de ocupar os mesmos espaços. Então, uma das coisas que você tem aqui em Persuasão é esse momento de conflito, onde as coisas começam a se misturar. E, inclusive, a protagonista Anne, ela faz parte de um ambiente social e ela acaba se inserindo no outro ambiente social da Marinha e fazendo amigos dentro dessa área. E a gente acaba tendo a Anne como um personagem de transição entre esses dois espaços. Enfim, é um romance que eu gosto muito, eu acho que, como eu falei, ele é um romance maduro, ele é um romance mais introspectivo. Não é meu romance favorito, meu favorito ainda é Orgulho e Preconceito, mas é um romance que eu adorei fazer a releitura e perceber essas nuances que eu não havia percebido quando eu li ele, eu acho que há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E é uma das coisas que eu mais gosto em Austen, é isso, é que a cada vez que você faz uma visita, você percebe novos detalhes ou tem novas visões, novas perspectivas sobre a leitura. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu sei que esse é um livro que daqui a uns 10 anos eu vou ler mais uma vez. E talvez eu tenha novas ideias. Vou deixar o link para o livro aqui no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.